Assumindo o controle, vencendo os desejos destrutivos. Estamos chegando ao fim desta série e eu preciso te perguntar, e quanto aos, você sabe, pecados, eles sumiram? Talvez você me diga, não, eles não sumiram. E eu espero que você diga, mas eu aprendi a ignorá-los e a consequência disso é que eu acho que eles desistiram de mim, porque é necessário alimentá-los para que eles continuem vivos. Eu espero que durante esta série você tenha aprendido junto comigo, eu também estou aprendendo junto nessa série com você, de que os pecados todo dia vêm, toda hora vêm as propostas, tentações, como nós cantamos, mas nós precisamos e podemos resisti-los e vencê-los. Nós já falamos nessa série sobre orgulho, sobre inveja, sobre ira, sobre gula, sobre preguiça, sobre avareza, e nessa noite nós vamos encerrar essa série sobre os 7 pecados capitais falando sobre luxúria. E para falar de luxúria, que não tem nada a ver com luxo, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 25. Gálatas 5, de 13 a 25. Ali depois de 2 Coríntios, antes de Efésios, antes de Filipenses. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 13, a palavra de Deus vai falar conosco assim nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E o versículo 16 nos fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Presta atenção no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o versículo 22, que todos nós deveríamos ter decorado: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aqui. Nessa noite nós vamos falar sobre luxúria, o último dos pecados dessa lista de 7 pecados capitais. Ele é o último da nossa lista, mas eu imagino que ele seja o primeiro da nossa sociedade atual. E antes de falar sobre luxúria, eu preciso entrar num acordo com você, preciso da sua ajuda. Eu preciso me proteger antes de fazer essa pregação, pelo simples fato de que nessa noite nós vamos falar sobre sexo. E não é um assunto fácil falar, não é fácil tratar desse assunto. Então, eu peço que você tenha toda a compreensão do mundo e pense no seu coração que enquanto eu estava preparando essa mensagem,
ela está pronta desde terça-feira e eu estou remoendo ela e pensando e orando e pedindo direção para Deus, falando, Deus, como é que eu vou falar de sexo com essa turma nessa noite? Então, não é uma mensagem fácil. E eu me dediquei ao máximo para fazer essa mensagem e eu peço a sua compreensão nesse sentido também. E porque não é uma mensagem fácil, talvez seja esse o motivo que muitas pessoas não tratam desse tipo de mensagem. Não sei quantas mensagens, quantas pregações você já ouviu sobre sexo. Então, não é um assunto fácil. Essa talvez seja a pior mensagem, pior no sentido de mais difícil mensagem que eu preguei nesses 3 anos de ministério. Mas, por outro lado, se existe alguém que tem que falar de sexo, sou eu. Se alguém tem que trazer algum tipo de orientação sobre sexualidade à luz da Bíblia, é o seu pastor. Você ouviu certo, sexualidade à luz da Bíblia. A Bíblia fala de sexo também. Então, de alguma maneira, embora não seja fácil, eu vou tentar trabalhar esse tema com vocês. Eu peço toda a sua compreensão, pensando que é uma mensagem muito difícil, que eu me esforcei bastante para fazer, e se eu não fiz da melhor forma, ou se alguma coisa não ficou muito bem entendido, eu conto com a sua compreensão. Estamos combinados assim? Combinado? Ok, então vamos lá. Sexo não é uma coisa que se fala no púlpito. Não sei se você já ouviu muitas pregações sobre sexo. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, por quê? Por que na igreja, em púlpito ou em estudos de escola dominical, por que nós não falamos de sexo? Por que pais têm dificuldade de falar de sexo com os seus filhos? Por que não? Por que não falar de sexo? Por que parece algo um assunto intocável? Por que nós não falamos de sexo? Talvez nós não falamos muito de sexo, nem nos púlpitos, nem com nossos filhos, porque algumas pessoas olham para o sexo como algo profano, como algo sujo, como algo impuro, como se a palavra sexo estivesse ligado automaticamente a algo imoral. Por conta desse tipo de pensamento, nós caímos no pensamento popular que o pecado da luxúria, quem comete o pecado da luxúria é o pior ser humano do mundo. Uma vez que sexo é uma coisa meio estranha assim, um pouco imoral falar e pensar, nós somos levados a pensar que quem comete o pecado da luxúria é o pior dos pecadores. Nós não falamos talvez muito de sexo nos nossos púlpitos e com nossos filhos, porque muitos olham para o sexo como um tabu. Ainda hoje não se fala muito de sexo, existe um receio para se falar de sexo, porque muitos olham para o sexo como se fosse um tabu, algo que não se deve pensar, quanto mais falar. E eu quero te mostrar para vocês, eu quero provar o quanto que sexo é tabu na igreja e na maioria das famílias, mas principalmente na igreja. Imaginem a cena, você me convida para almoçar na sua casa neste domingo. Eu vou provar para vocês como que falar de sexo é um tabu na igreja. Imagine que você me convida para almoçar na sua casa domingo. E aí, aquele almoço que só você sabe fazer, aquele almoço maravilhoso, você fez aquela feijoada que seu pastor... Vou chamar meu pastor para comer feijoada e eu atendo o seu convite. E aí eu chego na sua casa, como eu gosto muito de feijoada, eu faço aquele belo do prato, né? Aquele que dá para se esconder atrás. E começa a trabalhar naquele prato. Trabalhar. E como que nem um esfomeado. Ao ponto de começar a passar mal. Se eu fizesse isso neste domingo à tarde, na sua casa, você chegaria para a igreja, imagino eu, e me ouviria pregar normalmente. Porque a gula não é um pecado que a gente fala, nossa, que pecadão. Você me convidaria para almoçar, eu iria aceitar seu convite, iria na sua casa. Se eu cometesse o pecado da gula durante o almoço, não mudaria nada a nossa relação. Acho que não mudaria nada a maneira como vocês me olham. E você chegaria na igreja à noite e me ouviria pregar. Agora, se porventura eu chegasse para vocês e falasse, gente, eu preciso confessar um pecado. Hoje à tarde, antes de vir para a igreja, eu tive um deslize e eu acessei pornografia no meu computador. Você me ouviria do mesmo jeito? Você
daria a mesma atenção para mim? Você continuaria com a mesma imagem que você tem de mim? Você continuaria me considerando alguém em autoestima? Ou não? Não, você cometeu a luxúria, você pecou. Imagina, como é que eu vou te dar atenção como pastor se você cometeu o pecado da luxúria? Gente, fica tranquilo, tá? Eu não comi demais hoje e eu também não acessei a internet antes de vir para a igreja, não vi nenhum site pornográfico. É só um exemplo, por favor, que fique muito bem claro. Eu só estou dando um exemplo, está gravado, depois pode assistir na internet de novo. É só um exemplo. Você percebe que como parece que o pecado da luxúria é o maior de todos. Ah, se um pastor ele acessou a internet, ele não serve para ser pastor. Ele é alguém que não tem caráter, alguém que não tem moral. Ah, mas se ele é obeso, não tem problema. Ah, se ele ostenta a posição de pastor todo orgulhoso, não, isso não é tão grave. Ah, mas se ele comete a luxúria, aí sim, aí é muito grave. Talvez seja por isso que a gente tenha tanta reserva de falar de sexo, porque parece que sexo é o principal dos pecados. E aí nós achamos que Jesus morreu só para lavar, limpar dos pecados aqueles que cometeram adultério. Nós achamos que se a luxúria é o pecado mais grave, Jesus morreu então só por aqueles que acessam pornografia. Se luxúria é o pecado mais grave, então Jesus morreu só por quem tem relação sexual antes do casamento? Jesus morreu por quem comete a luxúria, tanto quanto morreu por quem é orgulhoso, por quem é invejoso, por quem se ira, por quem comete a gula. Estamos todos no mesmo patamar. O orgulhoso e quem cometeu a luxúria, quem tem ira e quem cometeu a luxúria. Todos os pecados tiveram uma única consequência: a morte de Jesus na cruz. Eu ouvi uma história nessa semana que eu achei muito interessante, falando sobre essa compreensão errada que nós temos da luxúria, que é o pior dos pecados. Tinha um empresário, ele chamou para uma consultoria um pastor. É uma história verídica, aconteceu lá em São Paulo. E esse empresário, ele chamou um pastor e falou: pastor, eu preciso conversar com você. Eu não sei mais o que eu faço na minha empresa. Eu tinha um sócio e ele era crente. E eu não sou, eu sou ateu. E eu tinha um sócio que era crente. E esse meu sócio, por ser crente, ele contratou um monte de gente da igreja dele. E aí, daqui a pouco, ele pegou a parte da sociedade dele e falou que ele ia virar missionário. E foi embora e deixou os crentes da igreja dele no meu trabalho. E hoje a minha empresa está dividida. Metade é crente e metade não é. E para este grupo que é crente, eu pareço um demônio para eles. Eu estava observando, esse empresário falando para o pastor, eu estava observando esse grupo de crentes e eles são interessantes. Eles dão cheque sem fundo, eles mentem, eles fazem fofoca e está tudo certo. Você pode ser crente e dar cheque sem fundo, você pode ser crente e mentir, você pode ser crente e fazer fofoca. Você só não pode olhar para os peitos da secretária. Pastor, eu não dou cheque sem fundo, eu não minto e eu não faço fofoca. Eu só faço umas coisas de vez em quando aí. E aí para esse povo, vocês não entenderam, né? Vocês vão ver amanhã a mensagem na internet, aí vocês vão entender. E aí para esse povo eu sou demônio, porque às vezes eu fico observando a secretária. Porque para eles parece que a luxúria é o pior dos pecados. E esse empresário, eu acho que estava certo nesse desabafo com o pastor. Porque nós achamos que a mentira não é tão grave assim quanto a luxúria. Nós achamos que fazer fofoca não é tão grave quanto a luxúria. E eu queria encerrar esta série dizendo que todos os pecados são graves, porque todos levaram Jesus a ser crucificado. Nós não falamos muito sobre sexo, porque talvez sexo seja uma coisa que a gente acha que não é assunto de crente. Sexo não é coisa de crente. Uma vez o pastor Ari Veloso, o pastor da Igreja Batista do Morumbi, ele teve a felicidade de se hospedar no mesmo quarto de hotel que a seleção brasileira de vôlei. E aí ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a entregar panfletos, falar: olha, Jesus te ama e não sei o que e tudo mais.
E aí um jogador, e essa também é uma história verídica, o jogador de vôlei pegou o panfleto e falou: ah, você é daquele grupo dos crentes, né, que não gosta de sexo? O pastor Ali Veloso, um senhor de idade, ele fez assim: como não gosta de sexo? Rapaz, eu gosto tanto de sexo que eu tenho uma mulher só pra mim, de tanto que eu gosto de sexo. Agora, a sua é só sua? Aí aquele jogador de vôlei deu aquela engolida porque tomou duas respostas que ele não esperava. Parece que falar desses assuntos não é coisa de falar na igreja. Sexo não é uma coisa de se falar na igreja. Só que o problema é que, enquanto não falamos de sexo na igreja, vivemos em um mundo que é totalmente erotizado. Sexo não é uma coisa para se falar na igreja, mas o mundo inteiro fala. O mundo inteiro parece girar em torno do sexo. Cada vez mais nós vemos relatos de meninas de 9, 10, 12 anos grávidas. E você acha que realmente não é um assunto para falarmos sobre sexo diante dessa sociedade erotizada que nós temos, que parece que tudo gira em torno de sexo, nos leva a pensar em sexo? Basta você olhar as propagandas que são feitas. Difícil é a propaganda comercial que não tem uma conotação sexual. Olha para as propagandas, olha para os banners na cidade. Difícil é uma propaganda que não tem uma conotação sexual. Antigamente, quando você queria vender um carro, qual é a propaganda que você fazia? Tem um belo motor, tem um espaço interno maravilhoso, ele é econômico. E hoje em dia você vai no salão do automóvel, o que tem na salão do automóvel? 2, 3, 5 modelos com roupas provocantes. O pessoal nem repara no carro, nem interessa se o carro tem um bom motor, se é econômico, porque eles colocam a modelo lá com talvez uma mensagem de que se você comprar este carro, você vai ser um homem popular, que vai conseguir mulheres como aquela. Antigamente, quando as empresas queriam vender cerveja, o que elas faziam? Uma propaganda com amigos sentados em volta dessa mesa e conversando e dando risada. Hoje em dia inventaram uma cerveja que leva o nome de Devassa e ainda usa slogan: todo mundo tem o seu lado Devassa. Antigamente, quando se queria vender um perfume, tinha-se uma imagem assim do campo e tentavam trazer a ideia do aroma, da fragrância do perfume. Se você observar principalmente as propagandas de perfume estrangeiros, é um homem seminu, é uma mulher seminua. Recentemente o Axe, o desodorante Axe, fez uma propaganda de que o cara que passava Axe, as mulheres corriam, brigavam para estar com ele. Nós vivemos em uma sociedade erotizada e a coisa está tão descambada que esses dias eu estava assistindo a propaganda até do Vanish, até produto de limpeza. Um tempo atrás a Vanish fez uma propaganda com homens com o abdômen todo definido e estavam fazendo a propaganda do Vanish, produto de limpeza, e a mensagem dizia que as mulheres tinham que lavar a roupa no tanquinho para as mulheres lavar. Até produto de limpeza. Você vai falar: não, sexo não é uma coisa para a gente não falar na igreja, é uma coisa que não se fala na igreja. Ah, não? Tudo bem, nós podemos não falar, mas o mundo inteiro está falando. Nós podemos não falar de sexo na igreja, mas a nossa sociedade está imersa em uma sexualidade totalmente contrária aos padrões bíblicos. Para você ter uma ideia disso, se você conhece um jovem, principalmente rapaz, de 15, 16 anos, se ele fala que ele é virgem, até a masculinidade dele é questionada. Porque é um absurdo a virgindade hoje, que antes era algo glorioso a se conservar até o casamento, hoje é motivo de vergonha. Um jovem tem vergonha de falar que é virgem. Que tipo de mundo é esse que nós estamos vivendo? Um tempo atrás eu assisti esse filme de Sessão da Tarde, um filminho de criança, assim, a classificação era livre, era um filme de Natal, e aí neste filme tem uma cena que o casal vai se deitar, e aí o homem dá um beijo de boa noite na esposa, e é um beijo um pouco mais acalorado, ele cheira o pescoço dela, ela vira para o lado dele e fala assim: querido, hoje não é sábado, guarda essa empolgação para amanhã. Que tipo de mensagem que um filme desse quer passar? A mensagem talvez de que sexo no casamento é algo chato,
é algo burocrático, é algo que acontece uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. A maioria dos filmes, a maioria das novelas, sexo bom, a mensagem passada, é sexo fora do casamento. Se você observar os filmes e as novelas, a maioria de cena de sexo caloroso e apaixonado não é entre casal casado, é entre o amante, é entre o jovem que não quer casar, mas quer ter uma vida sexual ativa. A sociedade vive em função disso, que sexo no casamento é burocrático, é chato, é sem paixão, é sem fogo, é sem calor. Mas fora do casamento, é todo dia é dia, toda hora é hora, só de olhar a coisa já pega fogo. Vivemos em uma sociedade totalmente erotizada. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que a maioria das propagandas tem conotação sexual? Você já parou para pensar por que a maioria das propagandas voltada para o público feminino tem a mensagem de que a mulher tem sempre que ser fatal, sedutora, magrinha, conquistadora? Você já parou para pensar por que a maioria das propagandas voltada para o público masculino, ela sempre tem a ideia de que o homem tem que conquistar a mulher porque a mulher é um objeto a ser conquistado? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que a maioria das piadas tem conotação sexual? Já parou para pensar por que na maioria das vezes que a gente falamos de sexo, a ideia está mais ligada à vulgaridade do que santidade? Aliás, você acha que combinam essas duas palavras, sexo e santidade? Nos dias que a gente vive parece que não. E nessa mensagem de luxúria a gente vai aprender que sim, sexo e santidade estão vinculados. Falando sobre luxúria, o dicionário nos diz que luxúria é um comportamento desmedido em relação aos prazeres sexuais. O dicionário também vai falar para a gente que luxúria é o desejo passional instintivo por todo prazer sensual e erótico. E o dicionário fala para a gente que luxúria é o desregramento, o excesso sexual, a devassidão e a promiscuidade. Junto com a gula, a luxúria é vista nessa lista nossa de 7 pecados capitais como os 2 pecados da carne. Os outros 5 estão vinculados ao pecado do espírito, mas a gula e a luxúria são pecados muito parecidos, porque são pecados que falam das necessidades humanas. E são pecados que são considerados como os pecados da carne. Quando nós falamos sobre gula, nessa série de mensagem, nós vimos que a gula não está na quantidade do que se come, mas o porquê se come tanto. E da mesma forma, a luxúria não está na quantidade que alguém faz de sexo, mas na quantidade que alguém pensa em sexo. A questão aqui não é se faz muito ou pouco sexo, mas é a maneira como o pensamento sobre sexo conduz à vida. Assim como você não precisa ter dinheiro para ser avarento, assim como você não precisa comer demais para ser guloso, também não é necessário fazer muito sexo para ser culpado do pecado da luxúria. Como diz essa definição muito clara, a luxúria é esse apetite desordenado por sexo. Luxúria é viver pensando naquilo. Tinha até um personagem de humor que falava isso. É a vida em função do sexo. Assim como a fome, o sexo também é uma necessidade fisiológica do ser humano. E assim como as pessoas fazem uso indevido da comida e cometem a gula, algumas pessoas fazem uso indevido do sexo e cometem a luxúria. Eu quero apresentar para vocês alguns dos filhos da luxúria, que nós temos aprendido que a luxúria é um pecado capital porque ela dá origem a alguns filhos. Um dos filhos da luxúria, os 3 filhos da luxúria: a impureza, a prostituição, a lascívia ou libertinagem. Estes são os filhos da luxúria. Primeiro falando da impureza. Quando a palavra impureza aparece na Bíblia, geralmente, na maioria das vezes, e principalmente no Novo Testamento, ela está sempre ligada à moralidade, à questão moral, a pensamentos e atitudes vulgares. Aqui, nesse filho da luxúria, entra aquele palavrão que escapa. Aqui, nesse filho da luxúria, entra aquela piada indevida, aquela malícia de sempre levar as coisas para um outro lado. Origens
gerada pelo filho da luxúria, a impureza. Um outro filho da luxúria, a prostituição. A palavra anterior, impureza, precisei dar uma explicada, mas prostituição eu acho que eu não preciso explicar para você, que você conhece. Prostituição é fazer do sexo um objeto de troca, um objeto de comércio, um objeto de negociação. Filho da luxúria. E por fim, o último filho da luxúria, a lascívia ou a libertinagem, que são palavras iguais. A lascívia ou libertinagem é a rejeição dos padrões morais, éticos e espirituais para a prática do sexo. Nós vivemos em uma sociedade que ela é leviana e ela é relativista. Cada um tem a sua opinião e que quer viver sem algum tipo de padrão. A sociedade que nós vivemos não existe padrão. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Mas isso vai totalmente contrário à Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, a maneira como devemos conduzir nossas vidas, e a Bíblia também vai falar sobre como devemos conduzir as nossas relações sexuais. Por exemplo, a Bíblia vai falar para nós que sexo é algo exclusivo do casamento. A Bíblia faz questão de enfatizar que sexo é algo restrito ao casamento. Em primeiro lugar, porque foi Deus que o criou, e Deus o criou para o casamento. Deus criou o sexo com 3 finalidades, penso eu. A primeira delas é para que homem e mulher tenham intimidade, para que homem e mulher tenham prazer, para que homem e mulher possam se conhecer. Por isso Deus criou o sexo. Deus criou o sexo para unir homem e mulher, porque o sexo une as pessoas. Você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para você. Em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, fala assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo vai falar para a gente que toda relação sexual une as pessoas. O que significa que quanto mais parceiros uma pessoa tiver, a mais pessoas ela está unida, física, emocionalmente e espiritualmente. É por isso que o sexo é uma exclusividade do casamento, porque o sexo une as pessoas. E por fim, Deus criou o sexo para que pudéssemos procriar. Mas essa, na minha opinião, a procriação é o último motivo para que Deus criou o sexo. Porque se sexo não fosse bom, a raça humana estaria perto de ser extinta, ou estaria extinta. Fazemos sexo no casamento porque sexo é bom. Fazemos sexo no casamento porque o sexo une o casal. O sexo traz cumplicidade para o casal. E para procriar, mas procriar é a última, é uma consequência disso. Deus criou o sexo para o casamento. Sexo para solteiros, a Bíblia chama de fornicação. É o nome que a Bíblia dá para sexo entre solteiros. A Bíblia é muito clara nisso. Sexo é uma exclusividade do casamento. Você quer fazer sexo? Case-se. Você não quer se casar? Não faça sexo, porque sexo é algo que Deus fez para o casamento. A Bíblia fala que sexo entre solteiros é fornicação. A Bíblia fala que sexo entre um casado com uma outra pessoa que não seu cônjuge é adultério. A Bíblia é muito clara em explicar e deixar detalhado esse tipo de coisa. A Bíblia fala que, por exemplo, sexo entre pessoas do mesmo gênero é homossexualismo. Não existe um meio termo na Bíblia, não existe um problema na Bíblia, existe uma definição bíblica sobre sexo. Eu sei que esse tema é um tema tanto quanto indigesto e difícil de ser trabalhado, mas eu acho muito importante, como pastor, vocês me ouçam falar sobre isso, porque nós vivemos em uma sociedade erotizada. Nós vivemos em uma sociedade onde muitos homens, muitos maridos, obrigam as suas esposas a fazerem sexo contra a sua vontade. Nós vivemos em uma sociedade onde muitas esposas usam o sexo como barganha com seus maridos. Se os seus maridos atenderem, se merecerem,
elas dão sexo para eles, senão não. Nós vivemos em uma sociedade onde homens e mulheres veem novelas, veem filmes e começam a criar fantasias com aqueles personagens. O que nós como igreja vamos fazer diante dessa realidade? O que nós como igreja vamos fazer diante dessa sociedade erotizada? Como iremos nos portar? Que tipo de referencial vamos dar para a sociedade sobre sexualidade? Se a igreja é sal da terra, luz do mundo, se da igreja vêm as respostas de Deus, o que é que a gente vai falar para a sociedade sobre sexualidade? O que é que você vai falar para um amigo, para uma amiga que não é casada e que está tendo uma relação sexual, uma vida sexual ativa? O que é que você vai falar para um amigo, para uma amiga que é casada e tem pensado em adulterar o seu cônjuge? O que é que você vai falar para um amigo, para uma amiga que está pensando em ter algum tipo de experiência homossexual? Esses são os desafios dos nossos dias. É diante disso que nós estamos. A minha ideia com essa pregação não é sair apontando e dizendo esse comete luxúria e aquele comete a luxúria. A ideia dessa pregação é resgatar a santidade do sexo no casamento. Eu tenho a impressão que se cair um alfinete agora a gente escuta, tão silêncio que está. Precisamos resgatar, gente, a santidade do sexo no casamento. Precisamos entender que Deus fez como presente para o casal. A luxúria é um pecado, ela é uma doença que é vencida. A Bíblia nos mostra que ela é vencida com a pureza. Como se vence a luxúria? Com a pureza. E eu quero ler um poema para vocês, um poema que fala sobre a importância da pureza no casamento, como se vence a luxúria no casamento. Me permita ler esse poema para você. Um homem falando para sua mulher. Como você é linda, minha querida. Se você que é marido não teve essa oportunidade, não perca a chance. Esse é o apelo da mensagem dessa noite. Chega em casa e fala ali para sua esposa: como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Seus olhos por trás do véu são como pombas. Fala que ela para que é elogio, tá, gente? Não é uma crítica, é um elogio isso. E ele continua dizendo: seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiados que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Olha a conferida que o cara dá na mulher dele. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima, suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. O seu pescoço é como a torre de Davi, construída com um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos os escudos de heróicos guerreiros. E esse poeta diz assim para sua esposa: seus 2 seios são como filhotes de cervo. Alguém já viu um filhote de cervo? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas ele fala isso. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. E esse poeta termina essa conferida na esposa dele dizendo assim: você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Maridos, decorem essa frase. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Se você quer ganhar ponto com a sua esposa nessa noite, esta é a frase. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Lindo esse poema, né? Mas você sabe quem escreveu ele? Salomão. Este texto que li, ele está na Bíblia. Ele está em Cantares. A Bíblia, ela considera o sexo algo tão lindo, algo tão puro, algo tão santo, que ela destina um único livro para falar sobre sexo. Inclusive, o livro de Cantares quase que não entra na Bíblia, porque quando foram fechar a Bíblia, ao ler Cantares, parecia um romance apimentado. E as pessoas falam: não, a gente não pode colocar isso. E aí então se entendeu que o livro de Cantares deve estar na Bíblia, para mostrar a santidade da sexualidade no casamento.
Eu acho lindo essa observação desse homem, olhando para sua mulher, analisando ela do primeiro fio de cabelo, e vai passando, dá para conferir, e até a unha do pé. E ele confere, ele olha para sua mulher com uma profunda admiração, e olha como ele encerra isso: você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Totalmente contrário a letras que a gente ouve de música, totalmente contrário a cenas que vemos em filme, a vulgaridade que ouvimos. Cantares mostra o sexo, a sexualidade de uma maneira santa, de uma maneira linda, a maneira como Deus fez para os casais. Eu não sei se você sabia, mas o livro inteiro de Cantares fala sobre isso. E se você não leu ainda esse livro, ele fica ali perto de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Leia e veja como Deus encara o sexo como algo que é dado para o casamento. A Bíblia é muito simples sobre sexualidade. Ela é muito simples. Solteiros, castidade. Casados, fidelidade. Simples assim a Bíblia encerra a questão sobre sexo. Solteiros devem se guardar até se casar, castidade. Casados devem se manter fiéis ao seu cônjuge. É isso que a Bíblia nos ensina. E eu sei que tem alguns solteiros me ouvindo, tem solteiros que vão nos ouvir pela internet. Eu sei, você fala assim, Wilson, você fala porque você é casado, agora é moleza você falar de castidade, né? Agora é tranquilo pra você fala e enche a boca, né? Realmente, gente, quando eu me lembro da minha vida de solteiro, e olhando agora para casado, realmente, acho que é mais fácil ser fiel do que optar pela castidade. E eu não quero ser hipócrita aqui de falar, jovem, você que não casou ainda, você tem que se guardar para sua esposa, porque sexo é algo maravilhoso, é algo para o casamento, e realmente é. Mas eu não quero desprezar a luta que um jovem passa antes de se casar, porque foi uma luta que eu passei. Eu não conheci sexo através de um púlpito. Eu não conheci sexo na minha igreja. Eu não conheci sexo pela boca dos meus pais. Eu conheci sexo cedo. Eu conheci sexo na minha adolescência. Eu conheci sexo pela boca de amigos, por vídeos pornográficos, por revistas pornográficas. E aí então, essa era a minha concepção de sexualidade. Assim fui formado. Assim aprendi sobre sexo. Sexo é isso aqui. Foi o que eu vi. Aí me converti. Aí comecei a ir para a igreja. E aí conheci uma mulher maravilhosa. A mais espetacular que eu conheci. Eu acho que esse texto foi inspirado nela. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Se não foi, deveria ser inspirado nela. E eu conheci uma moça que era virgem, que estava se guardando para o casamento. E aí você imagina essa cena, alguém como eu, que teve todo tipo de experiências contrárias à Bíblia, sobre sexualidade, e uma moça que estava se guardando para o casamento, que estava se guardando virgem pura, primeiro em obediência a Deus, mas segundo porque ela entendia que a virgindade é uma coisa que você só tem uma única vez, e que você só pode entregar para uma única pessoa. E aí então, Deus nos ajudou, não foi fácil, para algum de vocês pode ter sido, para nós não foi fácil, se conservar puro, esperar até o casamento, mas Deus nos ajudou e nós casamos, conseguindo guardar essa virgindade, esperando pelo momento. Mas ainda tinha um histórico meu e o histórico dela. Como é que você une essas duas realidades? Com a pureza. Entendendo que sexo é algo que vem de Deus. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre sexo, é Deus. Depois que me casei, aliás, muito antes de me casar, mas principalmente depois que me casei, nunca mais acessei sites pornográficos, nunca mais fiz uso de revistas pornográficas, porque entendi que o que Deus tem para o casamento é a pureza. E sexo é algo lindo, e sexo é algo que Deus dá para o casal, ter intimidade, ter amizade, se entender, ser cúmplice. A pureza é algo que não se fala hoje em dia, mas eu tenho certeza que é o que Deus quer para mim e para você. Se você é solteiro,
Você é solteira? Mantenha-se puro, mantenha-se pura. Vale a pena esperar até o casamento. Eu esperei pela minha noiva, casei com uma mulher virgem, que esperou até o dia do casamento, e foi lindo esse milagre que Deus concedeu nas nossas vidas. A sensação de vitória, de ter honrado a Deus, de ter esperado por o que Deus tinha para nós, foi a melhor sensação que eu já provei na minha vida, uma das melhores que já provei na minha vida. Para os solteiros, castidade até o dia do casamento. Para os casados, fidelidade, se entregar a um único homem, se entregar a uma única mulher, ser cúmplice, parceiro, viver em prazerosa harmonia no casamento. É isso que eu tinha para falar sobre sexo para vocês nessa noite. Mas antes que você sinta falta de alguma coisa, vamos para o teste teste de luxúria. Um teste muito simples. Hoje está fácil fazer o teste de luxúria. Teste de luxúria, será que eu e você cometemos esse pecado da luxúria? Que o silêncio reine entre nós. Primeira pergunta sobre teste de luxúria, para saber se a luxúria encontrou espaço em nossas vidas. Qual é a sua definição de sexo? Essa é a primeiro teste de luxúria. Qual é a sua definição de sexo? Você acha que sexo é algo vulgar? É algo profano? É algo sujo? A luxúria te alcançou. Você acha que sexo é algo para satisfazer apenas as suas vontades, os seus interesses, os seus desejos? A luxúria te alcançou. Você acha que sexo é algo de barganha que você dá quando você quer e recebe? A luxúria provavelmente te alcançou. Teste de luxúria. Como você se porta diante de uma piada imoral? Quando alguém te conta aquela piada que nós chamamos de piada suja, de piada imoral, como é que você se comporta? Você ri? Você acha engraçada? Você começa a visualizar a cena daquela piada? Ou não, você deixa a pessoa que contou a piada constrangida, porque a pureza está tão dentro do seu coração que você não acha graça nesse tipo de coisa. E uma última pergunta, essa facinho, para falar sobre luxúria. Como você reage aos apelos sexuais e sensuais da nossa sociedade? Você usa Axe? Ah, você já cometeu a luxúria. Que ninguém usa Axe porque é fedido demais. E quem usa tá achando que vai dar certo aquele monte de mulher vindo atrás. Brincadeira, a gente pode usar Axe, mas não pense que as mulheres vão vir atrás, que é mentira, tá? É só algo da propaganda. Você pode usar Vanish também, não tem problema. Coisas desse tipo. Mas como é que você reage aos apelos dessa sociedade? Quando a sociedade fala que tal perfume deixa você mais atraente, que tal roupa deixa você mais sedutor, mais sedutora, como é que você reage a esses apelos? Você cede a esses apelos? Mulheres, exercício de luxúria. Vou fazer um exercício de luxúria com as mulheres. Quando você levanta o braço, o que aparece? Quando você se abaixa, o que aparece? Se aparecer alguma coisa que não devia, a luxúria te pegou em cheio. Se você não pode se abaixar nem levantar as mãos, talvez a roupa que você está usando ou usa não deve ser usada. Mulheres, a roupa que você usa, ela mexe com a mente de algum homem? É uma roupa provocante, sensual, curta? Se é, a luxúria contaminou seu coração. E você, homem, quando você vê uma mulher que se abaixa e mostra demais, você fica olhando? Você olha várias vezes? Você imagina o que vem por depois daquilo? Você fica na expectativa de que um vento bata e levanta alguma coisa, que se dê para ver um pouquinho mais através daquela transparência? Você que é homem, como é que você reage a isso? Como é que você reage, homem? Como você vai na praia, por exemplo, onde está todo mundo de roupas mais curtas. Como é que você reage quando você vai à praia? Alguns testes de luxúria. Algo que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia quer nos ensinar, e aqui estamos todos no mesmo patamar. Independente se você comete a luxúria ou não. E com isso eu encerro. Estamos todos na mesma condição. Todos precisamos ser puros. O texto que nós lemos de Gálatas
nos diz que em nossas vidas, a nossa vida é como um campo de batalha. A nossa vida é como um campo de batalha. De um lado desta batalha está as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. De um lado da nossa vida está as obras da carne, e do outro lado de nossas vidas está o fruto do Espírito. A nossa vida é o campo de batalha. Obras da carne e fruto do Espírito guerreiam constantemente. Para concluir, eu te pergunto, sabe quem é que vence essa guerra? É uma guerra diária. Sabe quem é que vence essa guerra? Aquele do lado de quem você se coloca. Na luta entre as obras da carne e o fruto do Espírito, vence essa guerra do lado de quem nos posicionamos. Se você se posiciona do lado do Espírito, Paulo fala que se a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, se a pureza é algo que está no seu coração, você vai vencer as obras da carne. O pecado pode vir fazer propostas tentadoras e você está tão puro, seu coração está tão em Deus, que isso não vai te atingir. E o contrário é verdadeiro. Se você se posiciona do lado das obras da carne, se você gosta de libertinagem, se você gosta de imoralidade, se você gosta de feitiçaria, se você gosta de ciúmes, de ira, de egoísmo, você decidiu essa partida, esta guerra, em favor das obras da carne. E sabe qual que é o risco disso? O grande risco disso é que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Sexo não é algo para a gente falar em igreja? Eu acho que a gente devia falar até mais, diante de uma sociedade erotizada em que vivemos. Porque enquanto não falamos de sexo, a sociedade está pensando que sexo é algo vulgar, que é algo sujo. E nós, como igreja de Jesus Cristo, nesse tempo presente, precisamos dizer que sexo é algo santo, que sexo é algo puro, que sexo é algo que Deus fez para o casamento. Sexo é bom. Sexo é bom demais. Sexo foi algo que Deus fez como presente. Aos solteiros eu digo, castidade, guardem-se até o dia que Deus reservar para vocês. Aos casados eu digo, fidelidade, vale a pena se guardar para o Senhor e para o seu cônjuge. Amém? Vamos orar?